É, pessoal, nada de quarteto fantástico como eu tinha falado ontem. Quarteto patético? Neymar, Richarlison, Vinícius Júnior e Rodrigo? Um jogo terrível, pipocada em cima de Neymar também, da torcida de Cuiabá, e transferiu o amor ao ódio, galera. Solta as notícias, Tiba! Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, solta a voz Tiba, botão vermelho de inscrever-se, deixa teu like, é muito importante para os nossos canais. E foi dessa forma, meus amigos, que encerrou o jogo entre Venezuela e Brasil, Brasil e Venezuela, lá na Arena Pantanal, em Cuiabá. E o que se viu foi uma seleção brasileira praticamente separada, né? Suas posições de ataque, de defesa, de meio de campo, praticamente separadas por um Pantanal. E a seleção brasileira que saiu vaiada, inclusive, pela torcida local, após esse empate de 1-1, e o pior sobrou para Neymar, galera. Camisa 10 foi atingido por um balde de pipoca enquanto se dirigia ao túnel do acesso aos vestiários. Então a gente começa essa sexta-feira 13, não é? Sobre um mau jogo realmente da seleção brasileira, um jogo terrível de assistir. Eu estava assistindo o primeiro tempo com meu filho, quando terminou ele olhou para mim e disse: papai, esse jogo está muito ruim. E eu concordo completamente com ele, uma seleção brasileira bastante dispersa dentro de campo. O Neymar começou bem a partida, a seleção como um todo começou bem, né? O Neymar meteu caneta, depois foi atingido por uma falta pelo Tomás Icono, o jogador da equipe santista, e eles ficaram trocando farpas durante todo o jogo. O que eu estranhei nessa partida foi a tentativa, eu contei mais ou menos umas 7 vezes, do Neymar querendo levar cartão amarelo do ato da partida. Não levou, inclusive. Esse cartão amarelo tiraria ele da partida contra a seleção do Uruguai lá em Montevidéu na terça-feira. Faria muita falta, pra mim faria muita falta realmente o Neymar contra a equipe do Uruguai, mas não, ele não levou cartão amarelo, vai pro jogo na próxima terça-feira, e caso ele leve cartão contra a seleção do Uruguai, ele pode ficar de fora, meus amigos, pasmem, do clássico contra a seleção da Argentina. E voltando, né, a falar da questão da pipoca, o atacante realmente ficou revoltado com o ato, chegou a voltar para olhar para a arquibancada e soltar um tremido palavrão contra o agressor. Em seguida, Neymar foi contido pelos companheiros e se dirigiu ao vestiário bem irritado. Marquinhos foi quem o puxou para a parte de dentro do vestiário. Minutos antes, houve ainda uma confusão em campo entre Gerson e Rondon, mas a discussão logo foi contornada enquanto a seleção ouvia vaia das arquibancadas. Os supapos soaram em 2 minutos, primeiro logo após o apito final, as vaias. Depois, quando os jogadores se reuniram para aplaudir e saudar a torcida. Os torcedores primeiro aplaudiram e depois vaiaram os atletas. E realmente esse empate foi um empate histórico para a seleção da Venezuela, que comemorou muito na imprensa venezuelana também, já que a seleção brasileira, em história nas eliminatórias, soma 17 vitórias e 2 empates diante da Venezuela. O Brasil nunca perdeu para a seleção venezuelana em eliminatórias da Copa do Mundo. E um destes empates ocorreu nesta quinta-feira, por 1-1 na Arena Pantanal, onde o Brasil fez um jogo de um domínio total, com muita posse de bola, ao melhor estilo Fernando Diniz. Gabriel Magalhães acabou marcando de cabeça em escanteio cobrado por Neymar, assim como foi contra o Peru. Uma jogada muito trabalhada pelo técnico Fernando Diniz. Mas tudo isso foi ofuscado por um golaço marcado por Belo. Meus amigos, um gol de bicicleta, lindíssimo, meio bicicleta ou de puxeta, assim como vocês queiram, mas foi um gol realmente antológico, um ponto histórico realmente na cidade de Cuiabá. Antes desse gol, o Neymar já tinha testado o goleiro Romo logo aos 2 minutos de jogo e realmente inflamou a torcida lá na Arena Pantanal, mas na maior parte do jogo também a torcida calada, apenas assistindo o jogo, mas ele conseguiu uma boa finalização na entrada da grande área de canhota, o goleiro espalmou para escanteio, e o camisa 10 sempre interessado e participativo da partida, percorrendo todo o campo, mesmo sob o sufocante calor de Cuiabá. Foi a única boa notícia do primeiro tempo do Brasil, foi o desempenho de Neymar, na minha opinião. Eu queria saber a opinião de vocês, porque realmente no segundo tempo o negócio mudou, viu? Mas a bola passava pelo pé de Neymar durante todo o primeiro tempo, na medida que os adversários tentavam pará-lo com bordoadas e pontapés. As faltas e a solidez defensiva de um time que se defendia com todos os jogadores atrás da linha do meio de campo foram ótimos antídotos para a Venezuela segurar a seleção brasileira
nos primeiros 45 minutos. Como falam jornalistas estrangeiros, né? Que o Brasil ele é uma bagunça organizada, fica todo no canto de ataque. Nesse caso foi o canto esquerdo, né, de ataque, com o Vinícius Júnior, com o Guilherme Arana, com o Neymar, com o Rodrigo, não é? E nada pelo lado direito, até que o Danilo se machucou e virou preocupação para o treinador Fernando Diniz, que acabou convocando nesta sexta-feira o lateral Emerson Royal. Foi cortado o Danilo, inclusive todos os laterais, tanto direitos quanto esquerdos que Fernando Diniz chamou, todos tiveram que ser cortados, galera. Caio Henrique, Renan Lodi, não é? E o Danilo agora, né? E antes também tinha sido cortado o Wanderson. E ele chamou o Emerson Royal, a primeira convocação do jogador sob a direção de Fernando Diniz, mas o jogo da seleção brasileira foi mais de chutes de fora da grande área. Por quê? Porque a Venezuela conseguiu fazer uma marcação, o treinador argentino da Venezuela muito bom, realmente uma dupla de zaga impressionante, essa dupla de zaga muito forte da seleção venezuelana, mas eu creio que houve, meus amigos, um problema com a seleção brasileira, e esse problema vem antes do jogo, sabe o que foi? Salto alto, a seleção brasileira não teve o devido respeito com a seleção venezuelana. Entrou em campo querendo ou sabendo que poderia decidir o jogo a qualquer momento, não foi isso que aconteceu. A seleção brasileira realmente começou com boas jogadas, Vinícius Júnior pela ponta esquerda, sempre preso à ponta esquerda. O Marquinhos, surpreendentemente para mim, subindo muito na ponta direita, com o Danilo ficando até um pouco mais preso na marcação. Mas aí a bola chegava em Richarlison, e aí foi o que eu falei no Quarteto Fantástico no vídeo anterior, né? E o Richarlison era um elemento dissonante, era um elemento que poderia atrapalhar, e foi o que aconteceu. Aí a seleção brasileira, toda vez que pegava na bola, Vinícius Júnior, Rodrigo, Neymar, procuravam o Richarlison. Depois o Ian Couto, né, que entrou no lugar do Danilo, né, que eu acabei falando aqui que foi cortado. O Ian Couto também procurando o Richarlison, mas entrou bem o garoto. 21 anos, né, joga no Girona da Espanha, entrou bem na partida, se apresentando na linha de fundo. Foi uma boa novidade, mas o Guilherme Arana realmente irreconhecível. Eu tinha falado aqui do Renan Lodi subindo muito, né, na ponta esquerda nos jogos anteriores de Fernando Diniz. Mas foi uma decepção para mim a partida de Guilherme Arana, muito tímido realmente, não subiu bastante e sentiu a pressão de estar jogando com a seleção brasileira na noite de ontem. E a seleção brasileira travou-se na armação de jogadas e conseguiu apenas um chute com o Casemiro, né, depois do chute de Neymar, algumas tentativas com o Richarlison, todas perdidas pelo centroavante da seleção brasileira. Como está mal, meus amigos, o Casemiro bateu muito bem de fora da grande área, o goleiro Romo espalmou, né, com a mão direita, quase que o Brasil abriu o placar com esses chutes de fora da grande área. O segundo tempo começou com uma boa promessa, porque logo aos 4 minutos o Neymar cruzou na cabeça do zagueiro Gabriel Magalhães, abrindo o placar para a seleção brasileira, 1-0, mas aí a seleção brasileira caiu numa armadilha, foi segurar o jogo. Uma bola roubada no meio de campo, a bola foi lançada na ponta direita, o Belo fez um gol fantástico, meus amigos, de bicicleta, realmente surpreendendo o goleiro Ederson em toda a defesa do Brasil, que na minha opinião, o Gabriel Magalhães ficou olhando a bola passar. Ele teve tanta volume, né, para cabecear a bola no primeiro pau, mas aí na sequência o Belo acabou empatando, e é aquela coisa, como eu falei, do salto alto. A seleção brasileira fez o gol e ficou administrando a vitória bastante relaxada, então descontraída. Eu não creio que a seleção brasileira vai fazer um jogo ruim, como fez esse jogo contra a seleção do Uruguai. Vai entrar muito mais ligada. A gente já viu que a seleção brasileira tem futebol, e é apenas o terceiro jogo, galera, desse treinador interino, Fernando Diniz, que a gente sabe que só vai até a metade do ano que vem. Quem vai assumir é o Carlo Ancelotti, realmente. Mas vamos ver quantos pontos o Fernando Diniz consegue somar e se ele consegue entregar uma equipe, no mínimo, organizada para um Ancelotti que vai vir aí com as ideias dele que são totalmente diferentes das ideias de Fernando Diniz. O Brasil ainda perdeu um gol com o Neymar, que recebeu um grande passe do Ian Couto. Para mim foi a melhor notícia da seleção brasileira. O Neymar acabou perdendo o gol e depois teve um gol impedido também do Vinícius Júnior, que realmente na hora do lançamento ele estava impedido. Mas o Neymar ainda tentou cavar um pênalti no final do jogo, não sei como não recebeu o cartão amarelo, né? Já nos acréscimos da partida, escapou desse cartão e vai para a seleção do Uruguai. Mas ele bastante irritado no jogo, não sei se realmente ele estava desconcentrado. A gente viu as imagens muito bem, ele se divertindo realmente lá no Pantanal, lá em Cuiabá. Mas realmente, meus amigos, eu acho que ele estava um pouco cansado. Será que ele não estava cansado por conta de noites assim mal dormidas, né, com a menina que acabou de nascer?
ele acompanhando, né, a licença paternidade com a menina, não sei se ele estava realmente cansado, mas assim, muito irritadíssimo, uma reação realmente de um jogador que possivelmente estava precisando de um descanso maior. Depois de toda a irritação do saco de pipocas em cima dele, ele falou, não é, na zona mista. Vamos ver o que foi que Neymar falou. Inclusive eu achei bastante mais calmo, mais polido, depois que foi abordado aí na zona mista. Vamos olhar. Qual que é o sentimento de você? Cara, é triste. Obviamente que é muito triste. Não venho aqui de férias, muito mesmo para passear. Para fazer o que eu mais amo, que é jogar futebol e defender o meu país. E obviamente que a gente está ali fazendo o nosso melhor, dando o nosso melhor. E muitas das vezes o resultado não vem, não é o que o torcedor espera. Então, se esse cara que arremessou, eu nem vi o que foi. Só vi na hora que pegou em mim, eu fiquei bem nervoso, na verdade. Porque eu acho que esse tipo de atitude eu condeno. Não é isso, não tem que fazer. É muito ruim pro futebol, pro ser humano. Acho que para tudo isso. Acho que um cara que faz esse tipo de coisa não é um cara educado, não vai conseguir educar seus filhos da melhor maneira possível. E se ele reclama tanto, ele deveria ter treinado melhor e estar dentro de campo, não é? Olha aí, galera. Olha aí o que foi que Neymar acabou falando aí, né, na saída realmente desse saco de pipocas. Ele falou que nem sabia o que era aquilo que estava o alvejando. Então realmente ficou bastante nervoso, mas eu achei ele bastante calmo aí, explicando. E ele disse, se quiserem fazer, venham treinar e venham fazer melhor. Outra questão polêmica que eu gostei do que falou foi o goleiro Ederson, galera. O Ederson falou na entrevista coletiva sobre o preço dos ingressos na Arena Pantanal. Inclusive, haviam vários clarões no estádio da Arena Pantanal. E ele falou o seguinte, galera, abre aspas para o Ederson. O estádio não estava completamente lotado e é muito compreensível pelo valor do ingresso. No meu ponto de vista, é um absurdo. Metade do ingresso, R$300, como adendo, na verdade foi R$200, né? O ingresso, a meia entrada foi R$200. Eu acho que isso tem que ser mudado. Sabemos todos da condição do povo brasileiro. É quase um salário mínimo. Uma entrada inteira. É uma coisa a ser pensada por parte da CBF. Olha aí, galera, fecha aspas para Ederson. Ele reclamando dos próprios patrões, né? Os patrões da CBF em entrevista na zona mista, né? Não foi na entrevista coletiva, foi na zona mista após a partida. E a torcida, inclusive, vaiou a renda da partida de R$12 milhões. R$12.746.150 para um público de 40.020 pagantes, galera. Então, realmente, o Ederson colocou o dedo na ferida muito bem, doutor Ederson. Ganhou mais o apoio aqui do canal Solta a Voz Tiba. E vocês, o que acham? O que é que vocês acharam desse jogo, pra mim, patético da seleção brasileira, que poderia sim definir o jogo e não define, fica pra lá e pra cá, fica perdendo tempo, às vezes é pra dar um toque, quer dar um drible a mais. O problema maior, realmente, na minha opinião, foi o salto alto da seleção brasileira. Eu posso decidir a qualquer momento. Pra vocês, qual foi o pecado maior, galera? Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, solta a voz tiba, botão vermelho de inscrever-se, deixa teu like. É muito importante para os nossos canais, galera. Vamos ver como a seleção brasileira vai se sair contra a seleção do Uruguai. Valeu, meus amigos!